Muito bem, pessoal. Pessoal, nós estamos chegando aqui com a atualização do El Ninho. Esse é o nosso Atlântico, aqui é o Norte e aqui é o Atlântico Sul e esse é o Pacífico, né? Linha do Equador, mais ou menos aqui onde é medido aqui o nosso não, nós não queremos para nós não. Onde é medido o El Ninho costeiro está fervendo. Nós temos uma porção de água fria aqui na costa americana que pode ser que ajude a manter o bichinho no controle, né, de 1 grau para baixo. E nós temos aí essa porção mais quente na altura do Canadá. E também temos outras mais quentes lá do outro lado. Ó, o que acontece, pessoal? Aqui, vamos ver, aqui no Nordeste, nós dependemos, como nós estamos vendo aí na série que a gente está trazendo, né? Nós dependemos muito da temperatura do oceano na altura da costa do Nordeste, né? Entre o norte de Minas, o sul da Bahia, até o litoral do Ceará, que é até o litoral do Rio Grande do Norte. Então, essa é a área de atuação para nós. Atlântico Norte, quente aqui em cima, nem é tão bom para a gente. Melhor é aqui, né? Aqui embaixo também não é muito bom. Se aqui está aquecido mais do que aqui, isso aqui também não é bom demais para a gente, não. Especialmente para a turma da Bahia, especialmente a partir de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, né, fevereiro, que é quando tem a chuva da Bahia, da grande parte da Bahia, né? Agora está tendo no litoral, né? E aí é o seguinte, agora nós estamos tendo as chuvas aqui do leste, né? Nós temos maio, junho, julho deu uma balançada e tem alguns pontos aí, especialmente naquela região ali de Euclides da Cunha, Tucano, aquela região ali de Ribeira do Pombal, Ribeira do Amparo, aquelas regiões ali, ó, ali, Valente, né? Cansação, acho que é Cansação, é Valente, não sei. Naquelas regiões ali tem pegado, tem tido falta de sorte. O que é que aconteceu? Vamos tentar explicar para vocês. Não tem, vamos ser bem claro para vocês, não tem nenhuma influência do El Ninho nessa diminuição de chuva aqui em julho, pessoal. Não tem nenhuma influência, certo? Porque se a gente for, pessoal, ficar assim, tudo que acontece, se a gente for dizer que a culpa é de fulano e a culpa é de cicrano, a gente vai arranjar culpado para tudo, né? Então, vamos dizer que alguém joga uma maldição em você, aí você vai sair na calçada e escorrega, cai, se diz, foi a mulher que jogou a maldição em, sei lá, se for uma mulher, a mulher que jogou a maldição em cima de mim pegou. Foi uma coincidência, pessoal. Não tem nada a ver com a maldição. Não existe isso. Se bem que também não pode, né? Não pode, né? Você sabe, né? Tem que ficar quieto, né? Tem que ficar quieto. Não estou falando isso só como um exemplo. Ou seja, se a gente acreditar que uma coisa é uma coisa e aí achar que é e começar a dizer que é, aquilo se passa a ser verdadeiro sem ser. Então você diz assim, o El Ninho está quente lá. Ah, por isso que está faltando chuva aqui em Valente, aqui em Euclides da Cunha, na Bahia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas alguém disse que você diz, e está faltando, então só pode ser. Pronto, chegou à conclusão. Aí não é assim que funciona a coisa. A explicação para a diminuição de chuva aqui de julho é o seguinte. Nós tivemos um ciclone, né? Um ciclone aqui na altura do sul do país, né? Extratropical, aquele ciclone lá. E aí, nesse ciclone, cria-se uma baixa pressão aqui muito forte para poder acontecer. Essa baixa pressão, e aqui em cima tinha uma alta pressão. Então, a diferença de pressão entre a alta pressão e a baixa pressão, já está dizendo, né? Do alto corre para o baixo. Então, essa baixa pressão sugou aqui toda a umidade que deveria vir aqui para a costa leste do Nordeste, ela sugou aqui para baixo. Por quê? A umidade gerada pelo aquecimento, os ventos empurram essa umidade chega no continente e se transforma em chuva. Ela vai entrando no continente até onde ela não suporta mais. Por isso que as chuvas na beira da praia são sempre muito maiores do que aonde ela chega no final, né? Então isso vocês já conhecem, já sabem, na região de vocês. Então o que acontece? Quando essa umidade vinha, os ventos vinham, eles eram atraídos aqui para baixo
na primeira quinzena aí de julho, nos primeiros 10 dias de julho. Eles foram sugados, não subiram no continente. Acontece que essa região de Euclides da Cunha, que é a região aqui, eu estou falando Euclides da Cunha, mas não é a cidade, é ali toda a região de Tucano, toda aquela região ali. De Feira de Santana para cima, até Euclides da Cunha, até próximo a Jeremoabo. Então o que acontece? De Sergipe, Jeremoabo para cima, estava chovendo, porque essas chuvas aqui funcionam da seguinte maneira. Você tem horas as chuvas no leste, na parte norte do São Francisco para cima, do lado do Rio Grande do Norte, hora tá do São Francisco ali pegando Sergipe até Salvador. E horas ela pode ficar de Salvador até o sudeste da Bahia. Então é mais ou menos 3 faixas que a chuva entra. Então, antes desse ciclone acontecer, as chuvas estavam muito concentradas em Alagoas para cima, até estava tendo aqueles problemas de gente desabrigada, o pessoal com medo dos rios, a coisa estava pegando. Então ela estava lá em cima. Essa região aqui de Euclides já estava sem chuva. Porque, né, é por fase. Pega um, pega outro, né? Então, aí vem o ciclone, suga as chuvas para baixo, Euclides continua sem chuva. Quando o negócio se reorganizou, que seja, que a baixa pressão diminuiu a diferença entre a alta pressão e ela aqui, os ventos conseguiram chegar mais normais, as chuvas se concentraram entre Salvador e Teixeira de Freitas, ou seja, de Salvador, um pouco abaixo de Salvador, para o sul da Bahia, aquela região de Taperoá, região de Valência, aquela região ali, descendo até bem lá Teixeira de Freitas, Porto Seguro, até o norte de Minas. Então, a alta que está jogando com as suas ondas, a sua borda, o posicionamento dela, a umidade, não está jogando na parte de cima, está jogando na parte de baixo. Está jogando na parte de baixo, certo? Então, há uma previsão que nos próximos dias melhore, aí até o começo, até o final do mês, esses próximos dias aí, um pouco as chuvas na região dessa própria região aí de Euclides da Cunha, de Tucano, de Jeremoabo, de Sergipe, e volte também para o leste, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Só que, tomara que não, né? Tomara que esteja errada a previsão, mas o volume não é mais suficiente, principalmente na parte mais dentro do continente, para resolver os problemas da umidade de solo. Então, as previsões estão indicando que a umidade de solo até vai subir nos próximos dias aí, vai chegar a 10%, que é muito pouco, mas depois, lá no começo de agosto, cai para 1% de novo. Ou seja, está seco, vai dar umas chuvinhas, vai melhorar um pouco, mas não vai resolver o problema. Contrapartida, a parte de cima lá, Jeremoabo, Santa Júlia, o litoral entre Salvador e Aracaju, Sergipe, Alagoas para cima, ali como já tem umidade razoável, acima de 50%, 60%, essa melhora que vai ter vai manter as culturas tudo bem. Agora, essa região que está complicada, a não ser que haja uma grande mudança. O que é grande mudança? Acontecer o que está acontecendo aqui no sul da Bahia, no sudeste da Bahia. Ou seja, está chovendo muito nessa região. Nessa região, por exemplo, a umidade de solo está 100%, de 90% a 100%. Porque está chovendo tanto que ninguém consegue nem fazer os tratos culturais. Alguém lá, parece que também lá é época de plantio lá, alguém está plantando, nos informou que não consegue nenhuma atividade porque está chovendo todo dia. Então, esse é o ponto. A não ser que aconteça o que está acontecendo aqui no Sudeste, que também é uma surpresa, esse posicionamento, a não ser que isso suba e fique aqui em cima e mude todas as previsões dos próximos 10 dias, a gente não vê nos próximos 10 dias uma melhora na umidade de solo suficiente para resolver o problema. Está mostrando que hoje está quase sem nada, vai aumentar para 10%, depois volta para 1% de novo no começo de agosto. Então isso é ruim para essa região, né? É quase que um decreto de que não vai dar certo. Aí a região de cima, a região lá de Sergipe para cima, como a umidade lá já é alta, essas chuvas que vão acontecer vão ser suficientes para manter essa umidade acima dos 50%, chegando a 65%, e manter a coisa funcionando. As plantas lá também já estão no final,
tem gente já colhendo silagem, né? Então, outros estão só esperando terminar de encher o grão aí, maturação e tudo mais. Então, lá a situação está melhor. Mas esse espaço entre ali de Salvador a Aracaju, entrando para Euclides da Cunha, naquela região, Tucano e tudo mais, aquela região teve a falta de sorte de pegar um período sem chuva e depois ter esse ciclone que continuou sem chuva e depois, quando se reorganizou o processo, a chuva veio para o sul da Bahia, sudeste da Bahia, e não voltou para lá, não com intensidade suficiente para manter a umidade de solo. Mas isso não tem nada a ver com o El Niño. Não tem nada a ver com o El Niño. São ventos, posicionamento da alta aqui no Atlântico Sul. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Ah, mas isso não muda a minha vida. Eu perdi minha safra, estou perdendo, vou perder, ou perdi, ou não sei o quê. Aí você vai botar a culpa no El Niño, vai dizer que foi o El Niño, mas é só a título, não vai fazer diferença realmente. Mas a título de você entender, não foi a ação do El Niño, né? Porque aí o que se poderia pensar se fosse a ação do El Niño? Que ele já está em ação e que ele vai atrapalhar também a próxima quadra chuvosa aí de setembro, outubro, da primavera, verão, né? E que o Nordeste está lascado. Não é assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Apenas é que a natureza é inconstante, né, pessoal? Os ventos, os fenômenos são inconstantes. Nós que eu falo, porque como a gente trabalha nessa área aqui, e vocês são os grandes heróis, né, que plantam com base no regime de chuvas, ele realmente você está sob risco, né? Porque não dá para você dizer assim, minha quadra chuvosa vai ser perfeita? Ó, a quadra chuvosa estava perfeita durante 75 dias. Nos últimos 20 dias ela se desmantelou para um pedaço, né? Para um pedaço, e nesse pedaço realmente custou, ou vai custar, ou está custando, ou já custou muito para as pessoas envolvidas. Mas, infelizmente, né? Infelizmente a natureza é assim mesmo. A gente não vou falar aqui que ela é imprevisível. Ela não é que ela seja imprevisível, mas é que ela muda toda hora, né? Ela muda toda hora. Então a gente consegue entender, explicar, ver, né? Mas você não consegue dizer assim. Eu posso garantir que quando for daqui a 10 dias a umidade de solo lá em Euclides da Cunha não vai estar a 50%? Não posso garantir. Os modelos estão indicando que só vai chegar a 10%. Mas, de repente, se acontecer o que está acontecendo no sudeste da Bahia, vai que, né? Tomara, né? Aí é um erro que a gente gostaria que acontecesse. Mas no momento a informação é essa. Eu não posso dar a informação errada a vocês. Tem que dar a informação do que tem. Se isso mudar, eu vou mudar a informação de novo. Agora vamos ver como é que está o nosso ninho aí. Ó, o menino travesso aí tá andando de lado, né? Que nem cobra na areia quente. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Esses dias ele bateu aqui 1 grau. Depois ele recuou de novo, desceu a 0,800, né? 0,890, alguma coisa assim. 0,889, parece que foi. E agora, hoje, ó, ele andou de lado aqui durante 1, 2, 3, 4 dias. E hoje ele deu uma subidinha para 0,910. Mas ainda está abaixo de 1 grau, conforme a previsão de que ele se mantenha abaixo de 1 grau, né? E mesmo assim, queremos salientar, né, que mesmo que eles subam acima de 1 grau, tem que se ver o que vai acontecer, porque segundo a própria agência americana, NOAA, devido ao aquecimento dos outros oceanos, os modelos que dizem assim, quando o El Niño está quente acontece isso não está valendo. Por quê? Porque nunca aconteceu uma condição como está agora, então não dá para se prever. Então, mesmo que ele subisse, não quer dizer que ele vai interferir na nossa região. Então, o nosso Atlântico está aquecido. A gente tem mostrado aí na série de vídeos para vocês que é muito mais importante o nosso Atlântico Sul aqui na costa do Nordeste estar aquecido do que a situação do Pacífico, né? Mas aí alguém diz, não, mas historicamente sempre que o El Niño é forte tem seca aqui. Nem sempre. Já teve El Niño e teve um oceano aqui aquecido e não foi seca tão severa, deu para conviver normal, né?
E já teve ocasiões que teve uma seca danada aqui e nem tinha o ninho. Então dependemos muito mais do Atlântico. O Atlântico está aquecido, projeções é que aqueça-se mais. E ainda tem o fato de que, na verdade, nós já temos aí uma previsão aí, não é nossa, não fomos nós que elaboramos. Nós trouxemos no canal e comentamos, né? De que o 2024 aí seja um ano de muita chuva. Então vamos ver o que vai dar, né? Uma coisa é certa, se você estiver com a gente, você vai estar bem informado, tá ok?